Olá, esse é o Pode Listar. O nosso bate-papo leve e descontraído sobre licitações e contratos. Eu sou Michele Vieira. Eu sou Bárbara Gadelha e o tema de hoje é sustentabilidade nas compras públicas. O nosso convidado de hoje, ele é o cara da sustentabilidade. Ele é o nosso colega e professor André Trajano. Tudo bom, André? Tudo bem, meninas? Um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu vou apresentar o currículo aqui do doutor André Trajano, meu querido colega de trabalho, e eu trouxe uma cola porque o currículo é extenso, para não passar vergonha aqui com vocês. Então, André Trajano é servidor público federal, atuando na área de contratações públicas desde 2008, foi diretor do Departamento de Contratos e Convênios da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu, formado em administração, especialista em administração pública pela Universidade Federal Fluminense, UF, formado em gestão em saúde pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, e em educação tecnológica pela Cefet do Rio de Janeiro. Possui mestrado em gestão estratégica pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, UFRJ, na linha de pesquisa, gestão de processos, projetos e tecnologias, e é doutor em engenharia de produção e sistemas pela Cefet Rio de Janeiro, na linha de pesquisa de sustentabilidade, onde desenvolveu sua tese sobre aplicação de critérios de sustentabilidade em compras públicas, propondo modelo de integração de critérios de sustentabilidade nas 3 fases das compras públicas brasileiras. Além disso tudo, André Trajano ainda é revisor de periódicos e autor de artigos publicados na temática de inovação, contratações públicas, sustentabilidade, dentre outros. Doutor André Trajano, seja muito bem-vindo ao Pode Licitar. É uma honra recebê-lo aqui, André. A honra é toda minha. Currículo extenso do doutor André Trajano. Teve uma longa trajetória, né? Nós já fomos colegas de trabalho, já trabalhamos juntos. E aí, para a gente começar, então, entrando nessa temática da sustentabilidade, a gente queria que você explicasse para a gente, para quem está assistindo o canal aqui, o que é sustentabilidade nas compras públicas. Bom, eu costumo dizer que a sustentabilidade nas compras públicas é uma coisa bem simples. Não é nada assim miraboloso, nossa, é impossível de se fazer. Não, é uma coisa simples. É simplesmente pensar de forma que as suas ações vai garantir a sua sustentabilidade e a sustentabilidade das gerações futuras. Simples. Ou seja, tudo aquilo que eu vou fazer em prol da aquisição dentro da administração pública, por que não pensar qual vai ser o impacto disso na minha geração e nas gerações futuras? Simples. Simples assim. A gente não precisa ficar inventando a roda, ficar trazendo conceitos lá da década de 60. É importante? Conhecer toda a trajetória do desenvolvimento sustentável, sim, mas acredito que a gente hoje está no momento de daqui para frente, daqui vamos avançar e vamos buscar e vamos melhorar sempre naquilo que a gente tiver no alcance da nossa possibilidade de fazer como gestor público. Penso dessa forma. Falando assim até parece bem mais fácil, né, Bárbara? Acho até que eu sou sustentável, completamente sustentável. Mas na prática a gente sabe que a gente precisa de uma questão de conscientização que ainda é muito, um caminho em ritmo muito tímido ainda, né, Trajano, essa questão de conscientização. E aí Sim. Eu acho que, trazendo para a nossa realidade aqui da administração pública, como que você vê, né, qual o papel da administração pública, qual a importância da administração pública nessa implementação de sustentabilidade, de compras sustentáveis? Olha, a administração pública ela tem um papel fundamental. Por que ela tem um papel fundamental? Ela é um dos maiores compradores do mercado, seja ele brasileiro, seja internacional. No Brasil, a gente tem um estudo da OCDE que revelou que, em média, um estudo que fez um levantamento das compras públicas de 2002 a 2019, revelou que, em média, a gente gasta 12% do PIB só em compras públicas. 12% do PIB, trazendo para a realidade de 2022, é cerca de R$1 trilhão. Então, é muita grana, é muita grana. Então, a administração pública ela tem esse potencial de fomentar mercado, fomentar inovação e fomentar a sustentabilidade. Por que não? Se eu tenho esse potencial, por que não estimular? Então, por que não criar políticas públicas que envolvam a administração pública nas ações de compras, visando melhorar o desenvolvimento sustentável? Eu acho que, assim,
Esse é o papel fundamental da administração pública, pelo seu poder de compra e sua capacidade de movimentar o mercado. É interessante porque no e-book do Trajano, quem ainda não pegou, por favor, leiam, é maravilhoso o e-book dele sobre sustentabilidade. Eu tinha separado aqui, ó. Não sei se vai dar para ver. A gente vai disponibilizar na página para vocês. Depois a gente vai disponibilizar lá na página do www.podelicitar.com.br. Vocês vão poder baixar lá o e-book do Trajano. E no seu e-book a gente fala um pouco sobre sustentabilidade, abordando não só o aspecto ambiental, que é algo que o pessoal confunde bastante, né? E a gente até vê aí pelos ETPs da rua e pelos TRs, o pessoal coloca só aquele guia de contratações sustentáveis lá do TCU, falando que não pode ter pilha, não pode ter cádmio, coisas e que nem se aplicam, às vezes, ao objeto daquela licitação, né? Não, mas é que tem que ter alguma coisa de sustentabilidade. Aí a gente coloca qualquer coisa de meio ambiente, enfim. Mas sustentabilidade é muito mais que isso. No seu e-book você traz, né, vários critérios, várias outras vertentes da sustentabilidade. E aí a gente queria conversar, assim, na verdade eu tenho uma dúvida com relação a isso, que aí lendo o seu e-book, a gente vê que tem várias formas que a gente poderia aplicar a sustentabilidade nas nossas contratações, e poderia ser interpretado como um direcionamento ou assim, a gente estivesse limitando a participação de empresas no mercado, né? Por exemplo, se eu coloco que eu quero uma empresa que tenha uma política nacional, uma política sustentável, que tenha materiais recicláveis na sua linha de produção, outras empresas não poderiam acusar a gente de direcionamento para aquela empresa que tem esse critério estabelecido. Como que a gente faz para justificar isso dentro do processo? Então, esse é um dos principais riscos de você implementar as práticas de sustentabilidade em compras públicas. Por quê? O mercado em si ele não está consolidado em práticas, plenamente nas práticas de compras públicas. Então, o que a administração tem que fazer? Nesse e-book eu trago uns 3 passos para poder a administração trazer critérios de sustentabilidade para dentro da sua contratação. E o terceiro passo, ele ressalta que deve haver uma pesquisa de mercado para saber se aqueles critérios realmente ele vai ferir ou não, vai diminuir ou aumentar a competitividade. Porque não faz sentido eu exigir que uma empresa que venda produto médico hospitalar para a gente, empresa, você apresenta para mim o certificado de que você é ambientalmente correta nas suas ações. Tá, mas quantas empresas, eu tenho que fazer a pergunta antes, quantas empresas conseguem obter uma certificação dessa? Então, se eu vou para o mercado, olho para o mercado e eu só vejo uma, eu, como administrador, comprador prudente, eu vou me furtar de fazer aquela exigência, infelizmente. Só que, assim, a administração ela tem que, a partir desse elemento, identificar uma necessidade de fomentar políticas que desenvolvam outras empresas nesse mercado, né? Nessa prática sustentável. A gente tem um exemplo da questão da integridade, né? Política de integridade. A política de integridade nem todas as empresas têm. Uhum. Mas depois do advento da Lava Jato, muitas empresas se preocuparam em ter uma política de integridade. Por que não a administração pública não passar a cobrar essa política de integridade como um critério econômico, por exemplo? É uma sugestão. O que eu quis provocar com esse e-book, inserindo o critério de sustentabilidade no estudo técnico preliminar, é justamente a reflexão, que hoje em dia nem a reflexão a gente faz. Então, se a gente começar a refletir, a gente vai começar a abrir a janela da mente. Abrindo a janela da mente, a gente vai visualizar as possibilidades. E certamente a gente vai conseguir ampliar esse nicho de mercado, a sustentabilidade nas compras e algo muito mais. É porque em alguns casos é mais fácil da gente visualizar a possibilidade de aplicar. Mas em outros, como você deu o exemplo, né, material médico hospitalar, por exemplo, se a gente for colocar que a gente vai exigir um selo desses, né, de produção sustentável ou de ambientalmente eco-friendly, a gente às vezes vai limitar a competitividade, né? Então, acho que o gestor fica às vezes com esse medo, né, de aplicar um critério desse e ser acusado de estar limitando a competição. Não e pensando até no próprio processo de seleção do fornecedor, né? Se a gente pensar qual uma das principais finalidades da licitação, que é
escolher a proposta mais vantajosa, né, a gente tem um olhar doutrinário que vai no caminho de que as exigências de certificação deveriam estar mais ligadas àquilo que é essencial para a prestação daquele serviço. E nem sempre, infelizmente, as questões sustentáveis são um fator imprescindível para que aquele objeto seja prestado ou que aquela compra aconteça. Então, eu entendo que talvez um caminho seja colocar até talvez esses critérios como uma obrigação da contratada, né, numa questão mais de obrigação da contratada, do que propriamente como algum tipo de certificado que possa habilitar ou desabilitar as empresas. Mas, assim, pensando nesse sentido e pensando como você iniciou a nossa fala, falando dessa sustentabilidade de hoje para o nosso futuro, né? Pensando numa construção. Então, pensando nesse sentido e tendo completa ciência de que sustentabilidade é, sim, um papel do Estado, né? Então, se a gente for para a Constituição Federal, você vai perceber que é dever do Estado cuidar de uma série de questões que estão diretamente ligadas à sustentabilidade, né? No sentido de fomentar as pequenas empresas, médias e pequenas empresas, a questão de minorias, saúde, tudo isso é sustentabilidade. Então, nesse sentido, em que momento, André, você entende que seria um momento em que a administração pública deveria definir esses critérios no momento de fazer essas contratações? Isso aí eu acredito que seja um instrumento de governança da organização. A gente tem a portaria de governança do Ministério da Economia, né, que foi publicada em 2021, se eu não me engano, que trouxe 11 instrumentos de governança. E o primeiro deles é justamente o PDLS, Plano Diretor de Logística Sustentável. O que é esse PDLS? É nortear a administração em toda a sua condução para não só a aquisição, né, mas a aquisição e as outras ações de governança no sentido de tornar as suas ações bem mais sustentáveis, vamos dizer assim. Então, eu acredito que é nesse instrumento que a gente pode definir quais são os critérios, mas eu queria fazer um adendo que é o seguinte: definir critérios. Definir critérios é muito subjetivo. Tanto que foi um desafio na minha tese conseguir consolidar 26 critérios de sustentabilidade em 3 dimensões. E para a administração definir esses critérios dentro de um plano diretor, não é tarefa simples. Por quê? Porque nem toda contratação vai sacar daqueles critérios. Tem contratação que vai, sim, observar a questão da minoria, a questão das mulheres vítimas de violência. Tem outras que não. Então, assim, o que eu defendo na minha tese vamos buscar o equilíbrio. Buscando o equilíbrio entre esses critérios, quais deles se aplicam à minha contratação? Então, assim, acredito que partindo lá do instrumento de governança para toda a administração é o pontapé inicial. O pontapé inicial da inserção de critérios de sustentabilidade nas compras públicas. Nós estamos assim, extremamente alinhados nesse pensamento. Eu estou longe de ser alguém com tamanha expertise como você, mas a gente acaba se debruçando, né, nos momentos em que a gente está capacitando ou falando sobre o tema, ou até escrevendo os ETPs, termos de referência, e às vezes as pessoas perguntam como vivem, né? O que é sustentabilidade? O que comem, onde vivem? Porque é difícil materializar isso de fato. E o que você disse, para mim, é o ponto auge. Se eu estou numa contratação de veículos, né, de transporte de pessoas, o que dentro da sustentabilidade eu posso inserir? Combustíveis alinhados à sustentabilidade, veículos, né, com critérios de sustentabilidade. Que poluam menos, né? Que poluam menos. Então, assim, de acordo com o que você está adquirindo, que tipo de ação sustentável a gente pode fazer? Estou construindo um prédio, então eu vou colocar questões ali de materiais sustentáveis, de redução de energia, enfim. Tem uma margem, porque se você pega a sustentabilidade, é o seu dia a dia como um todo, então sempre vai ter uma questão sustentável para se tratar. Se a gente tivesse que colocar tudo, a gente não teria fim às compras públicas, a gente não conseguiria alcançar. E quando a gente fala, por exemplo, em equipamento, você pode ver questão de consumo de energia, né? Priorizar os equipamentos que consomem menos energia e tudo. E eu achei muito interessante, fazendo um parênteses aí que você falou do PDLS, né? O Plano de Logística Sustentável. É muito interessante a gente trazer esse assunto para dentro do nosso podcast, porque a gente fala muito de contratação e tal, mas assim, a contratação ela tem que estar alinhada a esse plano diretor.
E aí, não apenas com relação à utilização de materiais sustentáveis. Eu vou dar um exemplo do local onde eu trabalho. A gente está fazendo a implementação do PLS, e aí a gente falou assim, vamos diminuir a quantidade de impressoras. E aí começou um caos, né? Porque assim, como assim a gente vai diminuir as impressoras, a gente ficar sem impressora? Mas para que a gente quer impressora? A gente não está aplicando PLS, assim, a gente não trabalha no SEI, que é um sistema digital, a gente usa e-mail, que é digital, e WhatsApp, e a gente lá tem prontuário eletrônico. Então, assim, não preciso tramitar nada em papel. E aí a gente falou, para eu estar alinhada com o plano diretor de logística sustentável, eu tenho que reduzir a minha contratação de impressora, no outsourcing, tenho que reduzir minha quantidade de papel A4 que eu vou comprar, porque não é só eu aplicar a sustentabilidade como um critério de seleção do fornecedor, mas é também, talvez, rever o meu consumo. Será que eu não posso... Copo plástico, né? É outra, que assim, tem várias campanhas, muitos institutos têm campanha para traga sua caneca, use seu copo e tal. Se eu vou aplicar o PLS na minha instituição, eu tenho que diminuir a quantidade de copo descartável que eu compro, porque senão ninguém vai comprar o seu copinho, vai ficar usando aquele descartável que ainda tem lá. Então, eu achei legal isso que você colocou, porque, na verdade, ela começa antes do planejamento da contratação, né? Ela começa como uma estratégia da alta gestão, de falar, olha, a gente aqui vai pensar em sustentabilidade, a gente vai tentar melhorar o nosso uso consciente das coisas, o nosso... Bárbara, assim, você trouxe um assunto bem interessante que pouco se fala, é a comunicação. Não adianta a alta gestão definir os critérios lá de agora vamos adotar a política de sustentabilidade da instituição A ou B. Não adianta se ela não consegue transmitir, ela comunicar, as pessoas entenderem a importância do porquê eu estou reduzindo o número de impressoras, a importância do porquê eu estou reduzindo o consumo de copo, etc, etc. Então, assim, a comunicação a gente vê como uma barreira muito grande hoje para poder avançar na cultura sustentável, né? Que é um tema que a gente está trazendo agora para a administração pública. A gente está trazendo agora essa dimensão da cultura, de se pensar a cultura como algo sustentável. Então, é muito importante a gente também estar preocupado de como é a forma que se dá essa comunicação, essa mensagem para os colaboradores, né? Acho que isso é muito importante. Porque a sustentabilidade é feita por todos os colaboradores, né? A gente não pode colocar... Claro que tem muitas situações em que a gente vai colocar um critério de sustentabilidade, como a Michelle falou, numa obrigação da contratada, por exemplo, né? É um produto que tem bateria, então o descarte de bateria, a contratada vai ter que vir buscar e vai ter que fazer o descarte correto da pilha, da bateria, enfim. Ok, isso é uma obrigação da contratada. Mas a gente também tem que tomar para si aquilo que nos compete fazer, né? Então, tem situações em que nós, administração, temos que mudar os nossos hábitos também e reduzir a quantidade de consumo de papel, a quantidade de consumo de copo plástico, né? Tentar fazer coleta seletiva, por exemplo. Não é só contratar uma empresa que faça coleta seletiva ou a gente implementar. A gente precisa fazer um trabalho de educação dos colaboradores, de que não pode jogar comida na lixeira do papel, porque senão a gente não vai conseguir reciclar o papel. Então, assim, a gente trata... Para além das contratações, que, ok, é o tema do nosso podcast, mas para além disso, a gente tem que trazer para a alta gestão outras ações de sustentabilidade, justamente para que a gente tenha uma cultura, né, organizacional voltada para a sustentabilidade, se a gente trazer esses questionamentos. Isso é bem interessante mesmo. Assim, a gente viaja, né, nessas coisas. Começar a falar, e não é eu que sou ecochata. Isso que eu ia falar. Não, eu sou ecochata demais, gente reciclo Ela tudo. adora uma sustentabilidade, como vocês sabem, nós moramos no mesmo condomínio e ela arruma uma briga real aqui no condomínio. Eu briguei pela coleta seletiva de lixo no condomínio, eu reciclo tampinha, lá no órgão que a gente trabalhava, tem, né, reciclagem de tampinha de gelado. Eu saí do órgão, mas eu continuo mandando as tampinhas para lá. Eu levo as tampinhas. E aí, assim, eu até brinquei essa semana, a gente usava, quando eu era do laboratório, tinha um reagente que a gente usava, que ele vinha separadinho com umas cartolinas brancas. Assim, linda, perfeito, cartolina branca, normal. E aí eu comecei a separar aquilo, na época, minhas filhas pequenas, para brincar, fazer um quadrinho em casa, para a gente dar de presente para alguém, para desenhar e tal. Isso tomou uma proporção, que aí eu levei um dia para a escola, a professora ficou doida, e aí agora eu sou cobrada pelos professores. Bárbara, cadê aquela cartolininha? E aquilo ia para o lixo, porque ele só vem para separar o material, assim, é um negócio que é lixo. Só que é uma cartolina branca, assim, não tá suja, não tá nada, ela é só uma cartolina que separa o material. E aí, todo lugar que eu peço, eu falo, então, gente, eu mudei de emprego, mas assim, eu vou pedir para as meninas continuarem separando. E aí o pessoal do meu antigo laboratório continua separando para mim as cartolininhas, porque eu sou cobrada para levar as cartolininhas para fazer artesanato na escola.
Mas isso é sustentabilidade, né? O material que eu ia jogar fora, a gente ia pagar para descartar na instituição, porque o nosso lixo não é descartado pela empresa de coleta, né? A gente paga o descarte de lixo. Exatamente, eu ia pagar para descartar aquele lixo e ele está assim, valendo preço de ouro na escola das crianças, porque você faz um trabalho, né, de lúdico lá com as crianças com um negócio que é para o lixo. Quer dizer que ela não, né? Ela fica... A realidade é isso, é promover essa esfera de o que eu posso reaproveitar dessa ação, o que eu posso reaproveitar desse item, desse produto. Se a gente conseguir pensar isso previamente, a gente consegue estabelecer os parâmetros dentro da contratação e lá na frente, na execução, né, Michele, a gente consegue mapear ponto a ponto como é que foi e depois dar um feedback positivo. É isso, Trajano. Então, voltando para a contratação. Vamos lá. O tema é bom, aí a gente se empolga. Vai se empolgando, não tem jeito. A gente falou bastante com relação ao impacto ambiental, né? A gente estava agora comentando um pouco sobre o impacto ambiental, mas a gente também tem um impacto relacionado, assim, tem um impacto financeiro de uma contratação sustentável, que por vezes ela pode custar um pouco mais caro do que uma contratação em que a gente não liga esse alerta, né? Por exemplo, produtos que gastam menos energia geralmente são mais caros, equipamentos que gastam menos energia são mais caros que equipamentos que consomem mais energia. Mas é aquele consumo, é aquela economia todo momento que você compra, porque a médio e longo prazo você economizaria mais com o que consome menos energia. Mas se a gente for pensar, por exemplo, em exigir logística reversa, uma coisa que eu sempre quis colocar assim, nas minhas contratações, porque a gente tem um volume muito grande de papelão, de plástico, às vezes, dependendo do material que a gente produz. Se a gente quiser colocar uma logística reversa, ou a gente for implementar, por exemplo, a Lei Complementar 123, que se fala muito, né, que a gente tem que aplicar para médias empresas e empresas de pequeno porte, que é MEPP, médias empresas e empresas de pequeno porte, a gente, às vezes, acaba incorrendo em preços um pouco mais altos do que aqueles que a gente compraria direto com a indústria. Por exemplo, se a gente aplicar a lei complementar, ok, a gente tem o respaldo da lei. Mas, para além disso, se a gente quisesse aplicar, como que a gente consegue justificar se a gente tiver esse custo adicional na contratação? A primeira justificativa é abandonar o fantasma do menor preço. Essa é a primeira justificativa. A contratação tem que ser a melhor contratação. Não quer dizer melhor preço. Difícil. Como que a gente coloca isso? O TCU sabe disso, dessa parte? É pauta para um outro podcast. Assim, cara, essa informação de que a proposta mais vantajosa não é a mais barata. Em regra, a mais barata. Vamos deixar para o próximo. Nesse sentido, eu sugiro vocês convidar o Rony Charles, que é especialista em direito econômico, ele vai explicar isso aí muito bem. Imagina ontem receber o professor Rony Charles aqui, gente. É possível que ele dê até um parecer de quebra, assim, até um parecer pronto para vocês fugirem do TCU, etc. Bom, mas é isso, eu acho que o fantasma do menor custo, a administração incorporou essa cultura, e assim, para largar, até os nossos órgãos de controle, eles visam a contratação, eles vão avaliar uma contratação, quanto foi que você gastou? Mas calma aí, eu atingi o resultado que a contratação foi proposto ou não? Sim. Do resultado que eu atingi, qual é o efeito, a eficácia desse resultado? É isso que tem que ser avaliado. Infelizmente, a gente ainda tem esse fantasma da cultura do menor preço. E entrando na questão dos itens do produto sustentável ser mais custoso, de fato ele é. Nas minhas pesquisas, eu consegui, levantando os artigos acadêmicos, vários autores relataram que o custo era uma barreira para poder se adotar produtos com critério ou com viés sustentável. Então, assim, é um desafio, mas isso é natural na transição de mercado. Toda vez que a gente tem uma transição histórica no mercado, aquele produto novo, ele é mais caro. Sim. Mas uma vez que ele vai sendo difundido no mercado, as outras empresas vão entendendo a importância desse produto, vão começando a produzir, o preço de escala dele cai. Então, a mesma coisa está acontecendo hoje com a sustentabilidade. Acredito que daqui a uns 10, 15 anos, esse custo vai ser muito menor, essa percepção de custo dos produtos sustentáveis vai ser muito menor, porque a cultura do mais duradouro ele vai prevalecer entre esse item que ainda é novo no mercado. Entendi. De fato, é um desafio. Acho que você trouxe um ponto que é a dor
de todo mundo que está diante de formar um preço para o mercado, para uma contratação, para o próprio pregoeiro, né, que tem que aprovar isso, porque se a gente pensar hoje quais são os mecanismos em que os próprios órgãos de controle, por vezes, avaliam o que está dentro do que seria um sobrepreço ou até um superfaturamento na minha etapa de execução, a gente tem inteligências artificiais comparando valores, né? E, infelizmente, você compara, por vezes, como a gente brinca, laranja com banana, e aí, obviamente, você vai chegar a um olhar de que esse preço pode estar acima do que é praticado. Só um parênteses, uma estratégia que pode ser adotado com os órgãos de controle é chamá-los à mesa. Assim, é que a gente tem um volume muito grande de contratações, é difícil você pensar, pegar tudo e chamar o órgão de controle, vem cá junto comigo, não dá, é impossível. Mas pega 1, 2 ou 3 contratações estratégicas, o órgão de controle, vem cá. Eu não quero olhar o menor preço, eu quero olhar o melhor valor. Sim. É isso, me ajuda. Eu acho que estabelecer essa parceria, essa geração nova que está chegando nos órgãos de controle, eles têm a mente mais aberta nesse sentido. Então, acho que estabelecer essa parceria seria uma boa estratégia para a gente conseguir superar essa barreira. E tudo estando também, né, instruído no processo, Cara, eu né? ia falar isso agora. Roubou minha informação aqui. Não, pode falar, é isso. Mas é isso, né? A gente até comentou essa semana, a gente gravou um episódio aí. Dando spoiler, a gente gravou um de carona que vai falar sobre isso. A gente gravou um de carona que fala sobre essa questão da instrução processual. E é sobre isso, né? Se a gente for utilizar um critério de sustentabilidade que seja para a melhoria da economia local, né? Porque tem alguns casos que a gente prioriza a economia local, ou se for por uma questão ambiental mesmo, que isso esteja ali documentado, né? Que a gente consiga justificar por que a gente chegou naquela solução. E algo muito interessante que você falou no início também da nossa conversa aqui é a pesquisa de mercado, né? Você entender que no mercado você tem concorrência, né? Você tem que ter mais de um fornecedor que atenda aqueles critérios, mas em você tendo concorrência, você poderia até usar isso para justificar, olha, tem um outro fornecedor que não tem esse critério de sustentabilidade, vai ser azar deles, né? Que não acompanharam a evolução e não estão tentando melhorar os seus processos de fabricação. Então, vamos priorizar aqueles que estão preocupados e que estão melhorando. Então, olha a importância do PCA, o Plano de Contratação Anual. Ele sinaliza, um dos principais objetivos dele é sinalizar para o mercado a intenção de aquisição ou contratação que aquela administração tem interesse. Então, nessa sinalização, a administração ela já pode dizer para o mercado, olha só, eu estou pretendendo em 2024 trocar todas as minhas lâmpadas do meu prédio. Isso aí vai custar, não sei, uns 600 mil reais. O mercado ele vai se moldar e vai se preparar para aquela aquisição. Mas aí voltamos no problema da comunicação. Como é que essa mensagem está chegando no mercado? Não chega, ainda não chega, infelizmente. É um desafio, de fato, é um desafio para todos nós enquanto cidadãos, é um desafio para todos nós enquanto agentes públicos, é um grande desafio para o doutor André Trajano, que é uma referência em sustentabilidade hoje nesse cenário de licitações e contratos, mas a gente precisa caminhar, porque, de fato, é o futuro que a gente quer deixar para os nossos filhos, netos, e para a gente, né, enquanto a gente, de fato, estiver aqui. E eu entendo verdadeiramente que a gente, enquanto administração pública, diante do vulto que a gente compra, como você bem trouxe os dados assim, alarmantes que você trouxe do que representam as compras públicas nesse cenário, a gente tem que ter esse papel mesmo de fomentar. A professora Cristiane Stropo, ela fala algo nesse sentido, e eu não vou saber aqui replicar as palavras da professora Cristiane Stropo, mas ela fala algo que hoje a licitação ela não é feita mais para comprar caneta. A caneta vem de graça. Hoje a gente aplica políticas públicas. A caneta vem de graça. Então, é nesse sentido, eu acho que é virar essa chave e compreender a importância que a gente tem de fomentar melhorias no mercado e, sim, fazer isso com governança, né? É o que o André falou, né? A gente precisa comunicar ao mercado a nossa necessidade, né? Para que o mercado possa se adaptar, ou até mesmo dizer que essa nossa intenção de fazer não se enquadra. No seu e-book, eu também me debrucei sobre ele, muito bom de fato, tem uma parte que você fala exatamente isso, da pesquisa de mercado, e que essa pesquisa de mercado ela tem que estar dividida não só numa pesquisa de ir ao mercado, mas como também buscar os fornecedores que podem fazer isso para que você fuja dessa possibilidade de você restringir, né? Então, você estuda o processo, né? Busca a melhor solução, e essa melhor solução pode estar pautada, inclusive,
em elementos de sustentabilidade. Então, assim, perfeito, acho que muito coerente de fato. É desafio? Eu acho que tudo que envolve governança e envolve, então, algo mais complicado, que é mudar a cultura institucional, né? Mudar a tal síndrome de Gabriela, que eu acho que permeia todos os nossos episódios, acho que é uma realidade de todo mundo que está na administração pública, é um problema, mas, assim, a gente tem que ter pessoas, né? Bárbaras, Micheles, André Trajanos, nos órgãos fomentando, e a gente vai vencer pela resistência e pela determinação de algo melhor. E aí, assim, caminhando um pouco já para o final do nosso bate-papo, né, que já deve ter avançado bastante, mas toda vez que o bate-papo é muito bom, a gente não vê a hora passar, e depois, quando a gente finaliza, passou muito mais do que a nossa proposta. Eu queria pedir para você falar um pouquinho para a gente, dividir um pouquinho com a gente do que foi a sua pesquisa de doutorado, no que tange, né, a aplicação de critérios de sustentabilidade em compras públicas brasileiras. A pesquisa de doutorado, tive a defesa agora em abril de 2023. Foi um trabalho bastante pesado, não foi simples, tá? Porque no meio do curso eu estava com uma pesquisa voltada a outra temática, e aí o meu orientador, assim, numa, vamos dizer, como é que eu poderia dizer a palavra, assim, num relance, falou assim, cara, tu tá satisfeito com esse tema? Assim, são raros orientadores que fazem essa pergunta para o orientando. Falei, pô, não tô confortável. Ele perguntou, do que você gosta? Eu gosto de compras públicas. Ele, por que você não se aprofunda em sustentabilidade? Aí, o cupido picou, já era. Aí comecei a desenvolver a pesquisa. Eu, poxa, qual é a maior dificuldade dentro da sustentabilidade nas compras públicas? É definir critérios. Então, vamos buscar critérios. Daí a pesquisa ela está dividida em 4 momentos. Um momento em que eu faço o levantamento nas bases científicas internacionais de todos os artigos que envolvem compras públicas sustentáveis à luz do Triple Bottom Line. Quem não sabe o que é o Triple Bottom Line, o Triple Bottom Line é um estudo do professor John Wellington que abordam as dimensões da sustentabilidade ambiental, econômica e social. Os três de forma integrada. A sugestão desse professor é que a sustentabilidade em si ela tem que andar com esse tripé nas suas variáveis. Daí esse foi o primeiro momento da minha pesquisa, fazer a busca internacional desses artigos. Uma vez encontrando esses artigos, eu parti para a segunda etapa da pesquisa, que é fazer a revisão sistemática do artigo. O que é uma revisão sistemática? Uma revisão sistemática é você mergulhar dentro dos artigos e procurar aquilo que te inquieta. Eu quero identificar nesses artigos quais são os critérios de sustentabilidade que os autores estão falando. Redução de energia, redução de CO2, transparência, defesa da minoria, defesa do emprego, combate à escravidão. Então, comecei a mergulhar nesses artigos e trazendo esses elementos. Dessa minha busca, eu consegui identificar 26 critérios de sustentabilidade. O pessoal pode acessar na bio do meu Instagram, tem lá a tese disponível, se o pessoal quiser se aprofundar no estudo. Tem lá também um reporte de resumo da pesquisa, com os resultados da pesquisa. O pessoal lá pode conhecer todos esses critérios. São 9 critérios ambientais, são 8 critérios ambientais, 9 econômicos e 9 critérios sociais. Só que, assim, como pesquisador, o desafio de todo pesquisador é reduzir o viés de seleção, que a gente chama, a sua influência na pesquisa. Então, o que eu fiz? Uma vez identificados esses critérios, eu peguei esses critérios, embaralhei todos eles e submeti a alguns doutores na área, como o Renato Cardi, a Tereza Vilac, o professor Juarez de Freitas, o Jardim, e outros professores. Eu sei que foram 10 professores, 10 doutores que já têm a formação de doutorado na área e militam nessa área. Então, eu baralhei e perguntei para eles, tem como você me dizer se esse critério é ambiental, ou é social, ou é econômico? Isso aí é uma etapa da pesquisa que a gente chama de validação com as autoridades, né? Então, eu consegui fechar os critérios exatamente aqueles que atendem a determinada dimensão. Beleza. Isso aí foi tudo a terceira etapa da pesquisa.
A última etapa da pesquisa foi botar essas questões em campo e pesquisar para aquele ator que está atuando nas compras públicas, seja ela na etapa de planejamento, seja ele na etapa de seleção, ou seja na etapa de execução, se ele percebe na administração o uso desses critérios. Aí que foi mais legal, porque assim, a minha impressão como pesquisador, a galera não deve estar nem aí, não deve estar nem percebendo. Que nada. A galera retornou um índice bem interessante. Para eu calcular esse índice, o que eu fiz? Eu estabeleci uma escala de avaliação, onde a média da resposta fosse menor que 20%, eu classificava como incipiente. Se fosse entre 20 e 40%, uma baixa percepção. Se fosse entre 40 e 70, moderada. Se fosse 70 e 90, uma alta percepção. Se fosse acima de 90, muito alta. E, assim, por surpresa, de todas as respostas, a média foi 69%, que deu como parâmetro um estágio moderado de percepção desses atores nos processos de compras públicas, da percepção desse conjunto de critérios de sustentabilidade. Eu, assim, sinceramente, eu particularmente fiquei feliz porque já temos uma evolução. O pessoal conhece, sabe pelo menos um pouco do assunto. Então, agora, com o advento da nova lei, que trouxe uma política, uma guinada, assim, no que tange a governança, agora é a alta administração trabalhar e empurrar esse pessoal. Então, a minha pesquisa praticamente foi isso. Ela quis provar que existe, sim, uma percepção dos critérios de sustentabilidade dentro da administração pública hoje. Então, esse foi assim, o meu percurso no doutorado. Não foi fácil, foi algumas noites não dormidas, porque quem faz doutorado sabe, mas rendeu fruto. Acredito que rendeu um fruto que pode contribuir muito aí com a administração pública no desenvolvimento do que tange a compras públicas sustentáveis. Ouvindo você falar, eu lembrei, Michele, outro dia até puxou minha orelha e falou, olha, você tem que gravar a sua aula. Quando eu dou aula, assim que eu abro a aula, um dos primeiros slides é comparando uma tese de doutorado com um processo licitatório. Porque eu dou aula para médico, enfermeiro, chefe de divisão. Então, explicar para eles um processo licitatório é muito difícil. E eles conhecem um processo de obtenção de título de doutorado. Então, eu faço uma analogia entre o doutorado e a licitação. Assim, a gente até está para gravar essa aula, em algum momento ela vai aparecer aí no canal. E é justamente isso. Assim, o doutorado ele é um desafio muito grande, né? É um desafio nosso, pessoal. Eu tenho doutorado também. É um desafio que você passa ali aqueles 4 longuíssimos anos, são mais de 4, porque, na verdade, você se aplicou um ano antes, né? Então, geralmente, ainda teve mais de 4 anos. E é muito bom a gente chegar num resultado final, assim, você vê aquele produto final, né, de todos esses anos de pesquisa. E achei muito legal você colocar justamente que teve essa percepção que surpreendeu o pesquisador, né? É muito bom quando o pesquisador se surpreende, porque aí a gente vê que realmente não teve viés algum, uma vez que você, na sua pesquisa, até tinha uma expectativa de que a adesão, né, que o conhecimento fosse mais baixo. Eu também fiquei surpresa com o resultado que você encontrou. Assim, é muito bacana a gente ver que, de alguma forma, essa sementinha já está plantada, né? Talvez a gente precise fomentar e estimular que a autogestão também entre, como a gente falou no episódio passado com o André, né, no episódio que a gente já fez, a importância da autogestão, entender o papel dela dentro desse processo, né, desse processo de direcionar e de mudar mesmo a cultura da organização. Posso fazer um adendo antes do encerramento? Assim, a pesquisa do André, né, a gente pode perceber, não só pela notoriedade de como ele fala, a autoridade como ele fala do tema, que de fato ele se aprofundou, mas eu tive a chance de participar da pesquisa dele, estava muito bem estruturada de fato, e percebo que a surpresa que ele teve também foi a surpresa dos doutores que estavam na banca dele, porque na banca dele a gente teve muitos elogios ao doutor André Trajano. Em algum momento, um dos professores, eu acho que foi o seu próprio orientador, disse que não tinha visto nada perto do que você produziu em sustentabilidade, nunca tinha avaliado nada como você fez na pesquisa, assim, foi uma defesa, né, assim, exemplar. Então, assim, deu para perceber nessa gravação aqui conosco, tenho certeza que quem está nos assistindo vai perceber também, e vai ficar mais curioso, né, em aprender
mais sobre sustentabilidade. Eu acho que o nosso papel aqui é meio isso, né? Abrir as janelas, como a Andrea fala, colocar essa semente, essa curiosidade e que as pessoas procurem saber mais sobre o assunto. E para quem quiser entender mais sobre o assunto, tem o e-book do André, que vai estar disponível lá na nossa página. Como ele colocou, também tem a tese completa, né, André, no link da sua bio do Instagram. Então, para quem quiser ter só aquele gostinho, vai lá no e-book, que é uma coisa mais prática e mais operacional mesmo. Mas para quem quiser se aprofundar, entender toda a metodologia do André, baixa a tese dele completa lá no Instagram dele, que aí vocês vão ter acesso realmente ao conteúdo todo, a qualidade toda do conteúdo que ele produziu ao longo desses anos aí do doutorado. Eu queria, infelizmente, né, tá chegando o nosso tempo, agradecer muito a presença do André. Acho que hoje aqui a gente trouxe uma reflexão muito importante sobre a sustentabilidade, não só na parte prática de como você falou, né? Como que a gente vai colocar isso no ETP, como que a gente vai instruir isso dentro de um processo, justificar, explicar por que a gente escolheu um que custa um pouquinho mais caro, mas que gasta menos energia, né? E a importância da gente justificar, mas também trouxe essa ideia das outras esferas, né? Desse outro tripé, que a gente pensa muito no ambiental quando a gente escreve sobre sustentabilidade, mas a gente também tem que pensar no lado econômico, no lado social da sustentabilidade. Acho que isso é muito importante a gente sempre lembrar, trazer, e falar também, que a gente colocou, sobre essa mudança de cultura, não apenas da gente escrever os processos falando sobre sustentabilidade, colocando lá aquelas cláusulas que nem sempre são pertinentes, mas que a gente também pense como que a gente pode alterar na nossa rotina, melhorar o uso consciente dos objetos, né? Melhorar o consumo dos materiais. Então, agradecer muito. Queria deixar aí o André dar um recado final. Quer deixar um recado para todo mundo que está assistindo a gente, André? Claro, com certeza. É um prazer poder participar com vocês. Fico à disposição sempre que vocês precisarem. Se a gente quiser debater uma dimensão específica, por exemplo, a gente discute só uma dimensão, os critérios dessa dimensão, eu fico à disposição. E a mensagem que eu gostaria de deixar para todos é que sustentabilidade, gente, está aí, é simples, é o dia a dia, é o nosso dia a dia. Eu não atravesso uma rua sem pensar em sustentabilidade. É isso, é coisa simples. Vamos trabalhar em prol da sustentabilidade, porque eu melhorando a sustentabilidade para mim, eu estou melhorando a sustentabilidade para o próximo. Então, acho que essa é a mensagem, é pensar não só em mim, pensar no próximo e pensar nas gerações que ainda há por vir por aí. É isso aí, obrigada. Tem que pensar mesmo nas futuras gerações, né? Isso é a sustentabilidade de fato. Agradecer quem assistiu a gente até aqui. Pedir para quem gostou se inscrever no nosso canal. A gente tem postado vídeos semanais, a gente também tem alguns episódios na carona indo para o trabalho. Então, se inscreve no canal, podem mandar sugestões de assuntos, de temas que estejam aparecendo para vocês, que vocês queiram que a gente converse um pouquinho sobre. E, claro, receber essas autoridades nos assuntos, né, nos temas específicos, e agradecendo mais uma vez a presença do André. Obrigada, doutora Andrea Trajano. Até a próxima. Tchau, tchau.